qual é a formação de um neurocientista? Essa é uma boa pergunta, porque na verdade não existe uma resposta certa para isso, pelo fato de que o termo neurocientista não é um termo formal. Ou seja, nós não temos um título acadêmico, um título legal de neurocientista, tá? Então, diferente, por exemplo, de um neurologista, que é uma profissão específica, é um médico que possua uma especialização em neurologia, um neurocientista é um termo mais informal, usado normalmente para designar uma pessoa que possua algum tipo de especialidade em neurociências. Então, como neurociências são um campo muito amplo, onde diferentes profissionais podem aprender neurociências, acaba que a gente não tem uma regulamentação, né, de quem que pode se intitular dessa forma. O que, por um lado, é um problema. A gente tem muita gente se intitulando neurocientista por aí, sem nunca ter realmente tido contato com o meio acadêmico, muitas vezes pessoas que até trabalham com abordagens muito pseudocientíficas, mas, por outro lado, também é entendível utilizar esse tipo de termo. Eu, por exemplo, utilizo, né, a gente acaba utilizando aí nas redes sociais, porque eu possuo graduação em Ciências Biológicas, pós-graduação em Neurociências, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu trabalhei com pesquisa, conduzi estudos por lá. Então, quando a pessoa tem algum tipo de formação acadêmica na área, principalmente se tiver contato com pesquisa, normalmente faz mais sentido intitular essa pessoa como neurocientista. Mas, como não é um título formal, tá tudo quanto é pessoa utilizando esse termo por aí, sem ter a devida formação. E eu nem acho que você, terapeuta, psicólogo, por exemplo, tenha que procurar, por exemplo, a pós-graduação. Eu acho que o simples fato de você conseguir aprender neurociências suficientes para aplicar no seu manejo clínico já te torna aí uma pessoa com um conhecimento extremamente relevante. Eu acho que a busca por esse título é pouco relevante na prática, tá? O importante é que você possa realmente utilizar o conhecimento na sua prática clínica, que é justamente o que a gente propõe com a nossa formação, tá bom? Resumo da história: qual a formação de um neurocientista? Não existe resposta certa para isso. Normalmente nós esperamos que seja uma pessoa com alguma formação acadêmica na área, mas como eu falei, não é uma coisa nem que a gente precise buscar, visto que ela não te dá nenhum tipo de respaldo legal para exercer uma profissão específica, tá? Então não é uma coisa tão relevante no final das contas, beleza? Ótimo. Pessoal, quem for entrando aí, sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre neurociências. Deixa sua pergunta sobre qualquer coisa associada à neurociência. Aperta no coraçãozinho aqui embaixo, seguro, ó, para mandar essa live para mais gente, para todo mundo receber essa live, porque assim a gente consegue construir uma comunidade mais forte, tirar a dúvida de todo mundo e vocês também serem beneficiados por isso. Ó, aperta aqui no aviãozinho, ó. Envia para todo mundo que você conhece aí que pode querer aprender mais sobre neurociências, que isso ajuda muito a gente na divulgação, beleza? Eu estou respondendo as dúvidas das caixinhas aqui, mas quem mais tiver qualquer pergunta pode ficar à vontade para fazer. Vamos lá, ó. Como é o cérebro deprimido? Tava falando aqui que hoje nós fizemos um vídeo sobre o cérebro do ansioso e muito provavelmente a gente vai lançar um vídeo lá no YouTube falando sobre o cérebro da pessoa que possui um transtorno depressivo também. Mas vamos falar brevemente sobre isso aqui, né, com essa pergunta, né? Como é o cérebro deprimido? Diferente de um transtorno de ansiedade, por exemplo, é mais difícil na depressão mapear exatamente quais são as alterações neurológicas associadas à depressão. Existem um monte de teorias associadas à depressão. A principal delas é a teoria monoaminérgica. A teoria monoaminérgica traz uma ideia de que existe uma baixa disponibilidade de certos neurotransmissores específicos no cérebro da pessoa que possui um quadro de depressão. Esses neurotransmissores são de uma classe chamada monoaminas, tá? Que inclui alguns neurotransmissores bastante conhecidos que são utilizados muitas vezes como alvo de antidepressivos, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, tá? Então são 3 neurotransmissores aí muito associados àqueles processos que costumam estar em defasagem na pessoa deprimida, como por exemplo o sentimento de satisfação geral com a vida, o sentimento de prazer, a motivação. Então esses pontos que costumam estar prejudicados na pessoa que possua um quadro de depressão estão muito associados a esses neurotransmissores. Então, uma teoria muito lógica que afirma que se a pessoa está num quadro de depressão, provavelmente ela tem alguma deficiência
na disponibilidade desses neurotransmissores, ou seja, nas áreas do cérebro onde esses neurotransmissores deveriam estar atuando, existe uma pouca disponibilidade deles. Então, o que os antidepressivos fazem, né? Os inibidores seletivos de recaptação, que são dos mais utilizados hoje? Eles, ao inibir a recaptação daquele neurotransmissor, porque aqui a gente tem os dois neurônios se comunicando, né? Esse neurônio vai liberar o neurotransmissor aqui na fenda sináptica, que é aquele espacinho que fica entre um neurônio e outro, e se ligar a esse próximo. E depois de utilizado, ele é recaptado. Então, se eu não fizer essa recaptação, ele permanece ali por mais tempo, acumula aquele neurotransmissor e a gente tem uma disponibilidade maior deles nessas áreas do cérebro. Então, os antidepressivos, na maioria das vezes, têm um foco nessa teoria monoaminérgica que traz essa teoria bastante sólida, vamos dizer assim, embora com algumas controvérsias, de que esses neurotransmissores estão em pouca disponibilidade no cérebro da pessoa deprimida, tá? Mas a gente tem vários estudos mais recentes que mostram que a gente não consegue resumir apenas a depressão a essa baixa disponibilidade de neurotransmissores, tá? Porque é muito mais complexo do que isso. A gente tem muitas áreas do cérebro envolvidas. Então, por exemplo, tem um estudo específico mostrando recente do ano passado, mostrando uma diferença na conexão frontoestriatal na pessoa deprimida. Deixa eu pegar o cérebro aqui para ficar mais fácil da gente mostrar, né? Então, fronto, estamos falando sobre as regiões frontais aqui do cérebro, e o estriado é onde fica lá mais no meião do cérebro, nas vias mesolímbicas, onde a gente tem principalmente as questões associadas ao prazer, à motivação. Então, essa ligação frontoestriatal parece ter uma alteração no seu funcionamento na pessoa deprimida. A área pré-frontal é muito importante, que é uma área associada ao gerenciamento das nossas emoções, associada a inibição de impulsos, associada a planejamento complexo, associada a vários fatores importantes aí do ser humano, né? Então, assim, existem múltiplas áreas do cérebro. Como eu falei, o quadro de depressão ele é um pouco mais complexo de se explicar neurocientificamente por conta de ser um quadro muito multifatorial, com muitas alterações cerebrais diferentes, mas a principal teoria vai falar justamente sobre essa baixa disponibilidade de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são neurotransmissores que vão ser importantes para essas áreas do cérebro, para a área pré-frontal, para as vias mesolímbicas, para essas regiões associadas ao que normalmente está deprimido aí nesses quadros, tá bom? Respondido? Espero que tenha respondido. Vou deixar isso aqui por aqui. Quem for entrando aí, sejam muito bem-vindos. Já aperta aqui no coraçãozinho, segura. Eu vi que tinha um pessoal apertando aqui. Obrigado, isso ajuda a divulgar a live para outras pessoas. E vamos falar sobre neurociências, tá? Estou respondendo caixinha aqui. Fica à vontade para deixar sua pergunta também. TDAH tem cura? Ó, isso aqui é uma excelente pergunta também. TDAH tem cura? Não, tá? Não existe a possibilidade de uma pessoa que tem TDAH deixar de ter o TDAH se isso for bem diagnosticado, tá? Pode acontecer de uma pessoa ter um mau diagnóstico, ou seja, a pessoa não tinha de fato o transtorno e foi diagnosticada incorretamente, depois, quando aquele processo momentâneo ali passou, aí a pessoa já não se enquadra no diagnóstico mais uma vez, mas é porque a pessoa não tinha de fato a alteração do neurodesenvolvimento, que é o TDAH. Então o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa falar que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É entender de que essa pessoa teve o desenvolvimento cerebral alterado. Não é uma coisa apenas associada às contingências ambientais, aos traumas psicológicos. Essa pessoa, de fato, desenvolveu o seu cérebro ao longo, né, desde o processo embrionário, infância, adolescência, de uma forma distinta de uma pessoa neurotípica. Então, uma pessoa que ela sempre vai ter esse cérebro alterado. Esse cérebro ele não vai passar a ser um cérebro neurotípico com um tratamento algum, pelo menos não com os tratamentos que existem hoje, né? Então, o que o tratamento ele pode gerar no quadro de alguém que tem TDAH? Uma melhora na capacidade de lidar com essa limitação neurocientífica, neurológica, e não só as dificuldades, né? Uma forma também de potencializar os ganhos, porque
nós temos alguns pontos onde a pessoa com TDAH ela consegue até ter um desempenho melhor do que outras pessoas às vezes. Mas naqueles pontos onde existe dificuldade, onde existe disfuncionalidade, é ajudar essa pessoa a encontrar estratégias comportamentais que façam ela se adaptar melhor ao quadro, e a gente consegue reduzir o impacto que esses sintomas geram ali na pessoa. Então, por exemplo, de uma forma medicamentosa, que é muito importante no quadro do TDAH, tá? Dificilmente a gente consegue apontar um quadro genuinamente de TDAH para fazer uma terapia apenas sem medicação. São quadros onde a medicação é muito relevante, sim, para o paciente, porque o que existe no quadro do TDAH, entre as várias outras alterações, é uma baixa disponibilidade de dopamina nas áreas pré-frontais. Então, os psicoestimulantes vão aumentar a disponibilidade de dopamina na área pré-frontal, associada aqui ao nosso foco, a capacidade de retenção da atenção, né, várias capacidades que costumam estar alteradas na pessoa com TDAH. Então, com toda certeza, a medicação num quadro real de TDAH vai gerar um impacto positivo na capacidade da pessoa ter uma vida mais saudável e mais produtiva. E também as estratégias comportamentais, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela foca em várias estratégias que ajudam a pessoa que tem TDAH a conseguir ter uma melhora do quadro também. Práticas de mindfulness, meditação, também atuam melhorando a atividade pré-frontal, o que é relevante no quadro do TDAH. Então, enfim, nós conseguimos sim melhorar muito a qualidade de vida do paciente, conseguir fazer ele ter uma vida muito mais funcional, muito mais qualidade de vida, mas desfazer um transtorno do neurodesenvolvimento não tem como, tá? Assim como o espectro autista. Então é a mesma coisa, o espectro autista, a pessoa ela pode aprender a lidar de uma forma muito melhor, porém ela não vai conseguir de fato deixar de estar no espectro com terapia nenhuma, tá bom? Valeu pessoal, quem tá chegando, quem tá comentando, quem tá apertando aí no coraçãozinho, nos emojis, isso ajuda bastante na divulgação, sejam bem-vindos. Ó, chegaram algumas perguntas aqui. Mestre, fala Michel, beleza? Margaret, sim, muito claro, que bom que fez sentido. Pastora Fátima, psicoterapeuta, quando acontece a neurogênese? Bom, a neurogênese acontece em duas áreas principais do nosso cérebro, que é o nosso bulbo olfatório e no hipocampo, tá? Quando ela acontece, eu não sei se tem estudos que mapearam muito bem o momento do dia onde isso é relevante, né? Por exemplo, a gente sabe que a consolidação de memórias no hipocampo acontece no nosso sono. Então acontece uma migração. Deixa eu pegar o hipocampo aqui, ó. O hipocampo está meio escondido aqui no cérebro, tá? Então a gente vai ter que abrir ele aqui. Então, tá? Acredita em mim que está mais ou menos por aqui o hipocampo, tá? A gente vai, deixa eu até aqui mostrar para vocês onde que ele fica normalmente. Aqui, ó. O hipocampo está aqui embaixo com esse número 6. Tá vendo? Lá escondidinho, o número 6. Então, para ficar mais didático aqui, vamos só mostrar mais ou menos. Agora eu zoei o negócio todo aqui, peraí. Pronto. Então, pessoal, vamos tirar o cerebelo aqui para ficar mais fácil. Então, durante o sono, lá no hipocampo, a gente tem a repetição das vias neurais que aconteceram durante o dia, e aí essas memórias de curto prazo, elas no nosso sono REM vão migrando para as áreas corticais do nosso cérebro, formando as memórias de longo prazo. E a neurogênese ela tem um impacto também no melhor detalhamento de reconhecimento das nossas memórias. Então pode ser que ela também teria um impacto ali no nosso sono. Muito provavelmente o sono deve ter algum papel aí também na neurogênese, mas eu confesso que eu não sei, é um ponto até que a gente pode investigar um pouquinho melhor e procurar se existem informações de evidências específicas do momento do dia onde a gente há uma maior taxa de neurogênese. Mas o que eu posso falar com toda certeza são fatores que estimulam a neurogênese. O principal é o exercício físico, principalmente o aeróbico. Então, quando a gente pratica exercício físico aeróbico, nós temos um aumento da nossa taxa de neurogênese geral. E mais uma vez, eu não sei te dizer se é uma coisa imediata, no momento que a pessoa faz exercício, ou se é uma coisa de longo prazo, uma coisa crônica, mas com toda certeza eu posso dizer que o exercício físico é apontado como a melhor forma de nós estimularmos a neurogênese na pessoa adulta, que é a formação de novos neurônios, que é até indicada como um fator protetivo contra a depressão.
Uso de antidepressivos, ou seja, quando você usa uma medicação que aumenta a disponibilidade de um certo neurotransmissor, esse aumento da disponibilidade do neurotransmissor também estimula a neurogênese. Então até existe uma teoria de que, na verdade, os antidepressivos funcionam não por conta da serotonina em si, mas porque quando você aumenta a disponibilidade de serotonina, você acaba tendo também um aumento na neurogênese. Então é uma conclusão lógica que as pessoas chegam de também apontar o antidepressivo como sendo eficaz por conta da promoção da neurogênese e não diretamente pela função do neurotransmissor, como por exemplo a serotonina ali, né? Então isso aí é um ponto relevante também, beleza? Mas é basicamente isso. Musicoterapia é pseudociência? Fala, Michel, boa pergunta. Bom, não é um campo de estudo meu, ou seja, eu não estudo muito próximo evidências sobre musicoterapia. Eu sei que existem evidências, sim, sobre impactos da música no nosso cérebro, impactos de que sons específicos, harmonias, melodias específicas geram no nosso estado emocional e no nosso cérebro, mas é muito provável que extrapolações do tipo assim, não, esse tipo de melodia específica trata a depressão, trata a ansiedade, qualquer extrapolação que seja feita nesse sentido vai ser realmente uma pseudociência. Mas que existe um impacto da música no nosso cérebro e na nossa saúde mental, isso a gente pode falar que sim. Eu só não sei até que ponto a gente consegue falar isso. Muito provavelmente a gente não consegue apontar tratamento de psicopatologias diretamente, unicamente com musicoterapia. Isso não, tá? Se a gente tem evidências, vão ser evidências mais limitadas sobre o assunto. É até um ponto importante, quando eu falo que não tem evidências, pessoal, eu não estou falando que nunca foi produzido um estudo sobre aquilo. Eu estou falando que as evidências, se elas existem, são evidências fracas, evidências de baixo rigor metodológico, com poucos participantes inclusos, com alto risco de viés, alguma coisa nesse sentido. Boa noite. Qual a explicação para pessoas que têm mente lenta? Dificuldade com horários, planejamento, qual defasagem cerebral? Vamos lá. Quem perguntou foi Majessico Yu, não sei como pronunciar exatamente, mas de toda forma, não dá para te falar uma resposta que se aplica a todos os casos, tá? Porque quando a gente fala sobre essas coisas mais subjetivas, uma mente lenta, né? A gente tem que entender o que é essa mente lenta de fato. Por exemplo, uma coisa muito comum é o quadro de TDAH. Então, a gente pode estar falando de um quadro de TDAH, de uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, onde as suas funções executivas, que tem a ver com o nosso córtex pré-frontal, que tem muito a ver com a capacidade de memória, de planejamento, né, de organização, essas coisas que você acabou de me colocar aqui que podem estar em defasagem, pode ser uma defasagem de um quadro associado a um TDAH. Então, geralmente essas funções estão associadas ao córtex pré-frontal. Então essas estruturas, esses problemas, essas dificuldades, geralmente estão associados ao córtex pré-frontal. Isso pode ter uma influência de regiões mais subcorticais. Por exemplo, a gente tem uma tendência natural a conseguir focar mais naquilo que nos gera mais motivação. Então pode ser também uma desmotivação, que aí pode estar associado desde aquilo não fazer muito sentido para a pessoa, como também um quadro de humor deprimido. Pode ter uma influência de ansiedade, porque a gente pode ter um quadro de evitação, eu evito lidar com aquilo porque aquilo me traz alguma insegurança, tá? Então a primeira suspeita aí seria uma defasagem pré-frontal, muito associada a um TDAH ou qualquer coisa nesse sentido. Pode existir outros transtornos do neurodesenvolvimento, pode existir um transtorno de personalidade, tá? Mas uma coisa associada ao córtex pré-frontal, mas pode ter uma influência de questões mais emocionais associadas à motivação e ansiedade também, beleza? Ok? Ó, tem como a pessoa ser curada da depressão? Pergunta da Michele. Essa é uma excelente pergunta e que ela leva a uma discussão um pouco complexa, na verdade. Fala sobre cura de psicopatologias, como por exemplo a própria depressão em si, né? Por que é um pouco complexo falar sobre isso? Porque isso depende da definição que a gente usa para a cura, tá? Geralmente, pessoal,
Isso é um tema que você vai ver as pessoas falando coisas diferentes sobre isso aí, dependendo da pessoa. Tem gente que fala que depressão é doença. Tem gente que fala que depressão não é doença, depressão é transtorno. Aí tem gente que fala que depressão tem cura, tem gente que fala que depressão não tem cura. Qual que é o grande problema aqui? Esse é um ponto que recai na ideia da diferença entre um transtorno e uma doença. Por quê? O que é uma doença, pessoal? Normalmente, por que eu, Lucas, considero que a gente não pode chamar depressão de doença, tá? Ah, Lucas, por quê? Você está diminuindo o sofrimento da pessoa? Não, é lógico que é um sofrimento extremamente exacerbado. Eu já fui diagnosticado com depressão no passado. Então, eu sei como é angustiante você viver com esse tipo de quadro. Só que o que é uma doença, pessoal? Doença é aquilo que você consegue estabelecer causas claras e com isso você consegue identificar o que está causando aqueles sintomas e, portanto, estabelecer um tratamento que vise eliminar aquela causa diretamente. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma infecção bacteriana. Ah, estou com uma pneumonia. Eu sei exatamente o que causa aquela pneumonia. É uma bactéria específica que vai gerar um conjunto de sintomas no seu organismo. Eu tenho um tratamento medicamentoso com um antibiótico que combate aquela bactéria. Essa bactéria, ao ser eliminada do seu organismo, o quadro vai ser extinto. Então a gente fala sobre a cura daquele quadro. No caso de depressão, a gente não tem uma bactéria causando isso, né? Ou seja, os psicodiagnósticos, as psicopatologias, são multifatoriais. Não tem uma causa clara, é um conjunto de situações biopsicossociais que ocasionam aquele humor deprimido. E por a gente não conseguir identificar uma causa única e clara para aquilo, é difícil estabelecer um tratamento único que possa funcionar com todas as pessoas. E por isso, por não existir uma causa clara que a gente consegue examinar naquela pessoa e saber se aquilo foi embora ou não, geralmente algumas pessoas vão dizer de que a depressão não tem cura. Porque você não consegue identificar o que causou a depressão e por isso você não consegue identificar se aquela causa foi embora ou não. Mas isso é um problema apenas de semântica, vamos dizer assim, ou seja, de não conseguir identificar a partir de um exame clínico se aquela causa existe e se ela foi embora. Mas é possível a gente ter o que a gente chama de remissão de sintomas. Como a gente não identifica causas claras, a gente foca em fazer com que aquela pessoa deixe de apresentar os sintomas associados à depressão. E nós temos muitos casos de pessoas que conseguem ter remissão parcial ou total. Pessoas que genuinamente, não é que a pessoa nunca mais vai se sentir triste, mas que aqueles critérios diagnósticos que enquadram ela num quadro de depressão, eles deixam de existir. E aí a gente fala que essa pessoa de fato já não está mais no transtorno deprimido. Então, se a gente for considerar que a remissão total de sintomas é cura, então a gente pode falar que sim, a pessoa que tem um quadro de depressão pode vir a ser curada. Existe cura para a depressão. Mas se eu considero que a cura é você conseguir identificar que aquela causa foi embora, a gente não tem como fazer isso em psicopatologia. E isso leva ao fato de que uma pessoa ela pode ter um quadro hoje de depressão, amanhã depois com uma boa terapia não estar mais naqueles critérios diagnósticos e com isso considerar que ela teve uma remissão total e amanhã depois ela pode voltar a estar enquadrada naquele quadro de depressão. Então, mais uma vez, é mais um ponto que leva ao argumento de dizer que não tem cura. Por quê? A pessoa ela pode não estar agora manifestando aquilo, mas amanhã depois ela pode voltar a manifestar. E justamente por conta dessa complexidade do quadro, a gente nunca pode atestar, não foi curado. A gente pode falar, não há mais os sintomas associados ao humor deprimido e pode ser que nunca mais volte, né? Então depende um pouco do que você chama de cura nesse caso, tá bom? Só acender a luz aqui, pessoal, que agora está escurecendo, e aí eu venho responder o resto das perguntas. Pronto. Arrastei tudo aqui. Vamos lá, tem mais umas duas. Respondido? Fez sentido? Ficou alguma dúvida? Vamos ver, temos mais algumas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Vai ter outro evento presencial? Vai sim, a gente já está planejando o próximo evento presencial.
Detalhe importante, pessoal, o evento presencial nosso é um evento voltado para os alunos do curso online. Então, se você tem interesse em estar presencialmente conosco, vem fazer parte da nossa comunidade, vem fazer parte do nosso curso online de Neurociências na Prática Clínica, que a gente já está planejando para sempre, ao longo do ano, fazer 2, 3 eventos presenciais com vocês. E aí, o aluno pode se inscrever aí com um descontão e vir fazer parte dessa comunidade, tá bom? Mas vai ter outro evento sim, a gente só não sabe exatamente onde ou quando, provavelmente vai ser no meio do ano, ali por volta de maio, junho, e a gente está estudando ainda se vai ser em São Paulo novamente ou aqui em Belo Horizonte, tá? Excelente resposta, obrigado, respondeu sim, que bom que fez sentido então, ótimo. Bom, tem mais 2 perguntas aqui, ó. Quem mais tiver pode perguntar, tá? O que é a psicopatia no cérebro? A gente teve uma aula recente nova no curso de Neurociências na Prática Clínica só sobre o transtorno de personalidade antissocial, que é a famosa psicopatia, que não é um termo utilizado pela comunidade da psiquiatria hoje mais, né? O DSM não traz esse termo. Esse é um transtorno da personalidade antissocial, onde existe todo um conjunto de critérios diagnósticos para que a pessoa esteja enquadrada neste transtorno, mas a neurociência envolvida é um pouquinho complexa também, como eu falei, tudo isso é campo de estudo recente, onde a gente ainda precisa descobrir muita coisa, mas o que a gente pode falar é que assim como em muitos quadros psicopatológicos há uma disfunção pré-frontal, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade de perceber as consequências de longo prazo das suas ações, a pessoa tem uma inibição de impulsos, só que diferente de outros quadros, como ansiedade, borderline, a amígdala cerebral, que fica bem lá no centrão do cérebro, ela é hipoativada, ou seja, ela tem uma baixíssima ativação da amígdala cerebral, o que leva a que essa pessoa tenha uma resposta emocional muito pequena. É aquela famosa frieza do psicopata, né? Ou seja, a pessoa tem uma baixa reatividade emocional. Então, um mau funcionamento do pré-frontal e uma baixíssima atividade da amígdala cerebral são, sim, 2 pontos que a gente pode colocar. Mas tem várias outras redes e processos que também podem estar envolvidas e a gente tem uma aula inteira sobre isso por lá, tá bom? Vou pegar mais uma água aqui. Tem quem não é da área médica, tem como estudar neurociência? A Margarete perguntou aqui. Claro, com toda certeza, Margarete. Boa parte dos nossos alunos são terapeutas integrativos, psicanalistas, pessoas que não têm uma formação acadêmica na área da saúde, e mesmo os psicólogos que a gente tem no curso, existe uma discussão sobre isso, se isso é área médica ou área das ciências sociais, né? Mas enfim, eu considero que a gente deveria encarar isso como área médica, mas ainda assim são profissionais que muitas vezes não têm um contato direto com a parte mais biológica e estão lá aproveitando o curso, aprendendo muito e tendo excelentes resultados. E mesmo que você não seja de nenhuma dessas áreas, não seja terapeuta e tudo mais, o curso é um curso livre, a gente está de portas abertas para qualquer pessoa, não há pré-requisito para você se inscrever, o único pré-requisito é que você queira aprender mais sobre o cérebro e sobre o ser humano. Então, você vai conseguir aplicar isso na sua própria vida e na sua profissão. Desde que você trabalhe com o ser humano como um todo, o curso ele vai ser muito útil para você, tá bom? Bom, e uma última pergunta da Michelle aqui. E quem tiver mais alguma pergunta pode deixar aí pra gente finalizar, beleza? A Lucy falou ali, ó, terapeuta TRG. Tem muita gente da TRG lá no curso de neurociências. Temos vários alunos. Eu tenho alunos de mentoria meu que são da TRG também e que estão aproveitando muito a formação por lá. Bom, Michele falou ali, ó, tratamento de ansiedade, fobia, coração acelerado. Tem tratamento livre de medicação? Michele, tem tratamento livre de medicação sim. Existem muitas abordagens, ferramentas e práticas terapêuticas sem a necessidade de medicação. Isso não quer dizer de que todo quadro de ansiedade deve ser pensado em tratar sem medicação, tá? Eu não sou daqueles profissionais que criam uma guerra contra o remédio. Eu acho que o remédio, em alguns casos, é muito importante e benéfico, sim,
Mas se for possível tratar sem a medicação, sem que isso agrave o quadro do paciente, geralmente melhor pelo fato de evitar ali quadros de efeitos colaterais, efeitos adversos, efeitos de dependência, mas ainda assim existem quadros onde o remédio ele ajuda bastante. Porque o que o remédio vai fazer? A maioria dos ansiolíticos eles são depressores do sistema nervoso central. Eles diminuem a atividade de certas áreas do cérebro para que a pessoa tenha uma menor reatividade àquele processo de ansiedade. E quando a pessoa tem essa melhora sintomática, não é que aquilo aí resolve a vida do paciente, mas ele consegue fazer um enfrentamento, ele consegue viver experiências melhores. E quando a pessoa vive uma experiência melhor, ela vai criando uma nova via neural associada àquele quadro. Então, a medicação muitas vezes se torna uma ponte para que a pessoa consiga ter experiências melhores que levem ela realmente a ter uma melhora mais significativa, né? Uma melhora mais sistêmica ali do quadro, né? Porque isso é um ponto muito relevante no tratamento de ansiedade. A pessoa conseguir criar novas associações, novas vias neurais, e às vezes a pessoa está num quadro tão disfuncional que a medicação ajuda a pessoa, no mínimo, conseguir se expor. Então, por exemplo, fobia, como você colocou aqui, né? Às vezes a pessoa está num quadro tão grave que com a medicação ela consegue ter um mínimo de possibilidade de enfrentar o objeto fóbico. Então a medicação é importante. Agora, tratamento livre de medicação existe? Existe. Independente se você vai tomar medicação ou não, existem várias estratégias não medicamentosas extremamente úteis para o tratamento de ansiedade. E aí depende do quadro de ansiedade específico, e a gente fala bastante sobre isso lá no curso, né? Por exemplo, se eu estou falando de um transtorno de ansiedade generalizada, geralmente aquela prática da reestruturação cognitiva, de identificar pensamentos e crenças disfuncionais, é um ponto de partida, porque quando você muda as associações negativas que a pessoa faz, o mau funcionamento do córtex pré-frontal, isso vai diminuindo a reatividade da amígdala, vai conseguindo gerenciar melhor as suas emoções. Agora, num quadro de uma resposta mais irracional, mais automática, como num quadro de fobia específica, geralmente você vai utilizar uma dessensibilização sistemática, uma ferramenta de enfrentamento direto, que a pessoa consiga estimular o sistema nervoso parasimpático associado à calma, ao relaxamento, no momento de enfrentar aquelas situações. Então depende muito do quadro. Tem muita coisa que influencia positivamente na ansiedade. Reestruturação cognitiva, dessensibilização sistemática, respiração diafragmática, meditação, mindfulness, enfim, um leque de ferramentas não medicamentosas e vai depender da avaliação do quadro específico para saber qual que é a melhor intervenção, tá? Assim como dormir bem é extremamente importante, regular a qualidade do sono, regular a rotina, fazer uma prática de exercícios físicos, tudo isso vai influenciar de forma não medicamentosa num quadro de ansiedade, tá bom? Margarete perguntou, como entrar detalhes para ingressar no curso? Margarete, vai lá no meu perfil, o link da biografia, opção Neurociências na Prática Clínica. Lá vai ter um vídeo de apresentação com todos os detalhes sobre a nossa formação, e aí você pode se inscrever agora mesmo no nosso curso, tá bom? Se você não achar, me manda uma mensagem no direct. Lucy mandou, gostei muito de aprender que a reposição de certas vitaminas também podem ser muito eficientes no tratamento emocional e psicológico. Com certeza, Lúcia, é importante a gente avaliar o ser humano como um ser biopsicossocial. Muitas vezes os médicos, o pessoal da área biomédica, esquece do psicossocial. Só que muitas vezes nós, terapeutas, esquecemos da parte biológica. E aí a gente precisa integrar realmente essas três áreas do funcionamento do ser humano. Seu curso é um presente para ajudarmos pessoas. Obrigado, Eduardo. Que bom que está fazendo sentido para você. Fico feliz que você esteja conseguindo aproveitar a nossa formação. É isso, pessoal. Finalizamos a nossa live aqui, live curtinha, que ainda tem alguns compromissos por hoje, mas eu quero me organizar para a partir da semana que vem fazer constantemente com vocês 2 lives por semana e eu vou falando aqui com vocês certinho, tá bom? Se você já é aluno do curso de Neurociências, se você ainda tem qualquer dúvida, deixa lá na plataforma abaixo de qualquer aula que eu vou te responder por lá. Eu sempre estou respondendo alunos por lá com detalhes sobre o que vocês precisam. E se você não é aluno ainda, corre lá no link da biografia, vem fazer parte da maior formação de neurociências na prática clínica do Brasil. 15 dias de garantia incondicional, é risco zero para você vir fazer parte da nossa formação, tá bom?
Sensacional, amei. Que bom que você gostou, Margarete. Valeu, Fátima. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença de hoje. Acompanhe no Instagram, tem bastante conteúdo por vir ao longo da semana. Espero vocês numa próxima. Tchau, tchau.